Consórcio de empresas. O que é isso? Forma de operação societária. De certa forma, é uma lâmpada, né? É uma luz. Ou seja, para certas dúvidas ou certas circunstâncias, certas necessidades, ela vem a calhar como ninguém. É um empreendimento onde determinadas empresas que têm conhecimentos específicos de atuação buscam se unir para atender uma necessidade, para atender uma condição de oferecer um produto, um serviço, enfim, algo que possa ter um potencial de consumo. Via de regra, esse tipo de operação ela é constituída para atender estruturas de grande porte, como por exemplo, administração de aeroportos, portos, construções de estradas, enfim, grandes obras, desenvolvimento de grandes softwares, estruturas pesadas. Elas geram essa posição de consórcio de empresas, ou seja, essa condição de consórcio de empresas gera oportunidade para que essas empresas se unam num formato de consórcio, numa condição jurídica de consórcio e realizem essa obrigação perante os terceiros, desde que esse consórcio seja algo específico. Eu vou realizar uma obra, um processo, um produto, enfim, não importa, específico. Abarcada pela Lei 6.404/76, a Lei das SAs, em seu artigo 278, ele contempla essa condição de consórcio e faz o seu regramento. Mas entendam muito claramente que a condição de consórcio, tá? Ela não dá, essa constituição de consórcio não dá a condição de existir, não cria uma personalidade jurídica independente em razão da união dos consorciados. Faculta ela sim ao consórcio, faculta-se ao consórcio sim o nome, ou seja, uma razão social, se é assim que nós vamos dizer, né? E o CNPJ. Ou seja, para que ele tenha vida, mas não podemos deixar de ressaltar, ele não é uma personalidade jurídica independente. De certa forma, nessa condição, cada um dos consorciados tem a sua independência, a sua autonomia, inclusive autonomia financeira, autonomia patrimonial, ou seja, eles são isolados, eles simplesmente se juntaram numa forma jurídica societária, caracterizada como consórcio, para que eles possam efetivamente exercer a sua atividade. Importante ressaltar que entre os consorciados não existe a presunção de solidariedade entre os consorciados. Vamos imaginar que há um consórcio onde unem-se empresas ou atividades distintas, uma área jurídica, uma área de engenharia, uma área de operações de obras e assim sucessivamente, tecnologia. Então, com essa constituição, com essa união de capacidades técnicas que se constitui efetivamente o consórcio, eles vão atuar junto aos seus fornecedores, ao seu fornecedor efetivamente. Portanto, se existir de uma das partes alguma postura que leve ônus, esse ônus não será carregado, não será agregado aos outros consorciados, simplesmente aquele que cometeu o seu deslize e tem que assumir esse ônus. Por consequência, claro, nós não temos aí a solidariedade, mas se dois dos consorciados estiverem dentro da operação existente, há sim uma solidariedade, mas não pelo consórcio em si, mas pela atividade que estão exercendo e que estavam em comum dentro de um contrato conjuntamente ou coisa que o valha. Então, talvez aí exista aí a condição de favorecimento, ou seja, o risco menor, uma atividade menor e uma condição de oferecer e de atingir um contrato ou algo maior de grande monta e, consequentemente, exercer sua atividade. Importante também, quando do consórcio de empresas, a falência de qualquer um dos consorciados não vai atingir o consórcio em si. O que nós temos é que tomar um cuidado e que vai
O consórcio vai buscar uma alternativa para substituir, corrigir e ajustar a falta desse consorciado falido. Ou seja, percebam como é uma figura jurídica, ou seja, uma condição societária extremamente interessante. E volto a caracterizar, ele se caracteriza como, ele se efetiva com operações de maior monta, de maior volume, no que tange a necessidade estrutural. Então, esse formato facilita a contratação. Ou seja, o fornecedor, né, aquele que necessita contratar, como dito já, administração de um aeroporto, uma construção do aeroporto, uma construção de estradas, uma administração, enfim, de uma estrutura de grande porte, ele tem dentro do consorciado, dentro do consórcio de empresas, consorciados que atuam em diversas áreas, se agregaram a uma operação oferecendo um produto melhor. Consórcio de empresas, eu acho que estrategicamente nos traz aos empresários que tenham potencial efetivo no seu segmento, na sua atuação, somar com potenciais de outros empresários e de outras empresas para que possa oferecer, de certa forma, um serviço de qualidade mais amplo, atendendo ao seu fornecedor, de certa forma, com mais critério, com mais eficiência, com mais capacidade, levando ao fornecedor a tranquilidade de que num pacote só, chamado consórcio de empresas, ele está levando toda a sua necessidade pela qual ele tem no momento ou outro perante a sua operação. Consórcio de empresa, este é só um pequeno toque, um tema amplo, um tema interessante, um tema que pode também ser avaliado com mais carinho e efetivamente com maior essência. Consórcio de empresas. Avalie se a sua empresa não se enquadra e se você não pode, junto a parceiros e junto a empresários que somem alguma coisa, algum produto novo que você possa oferecer com mais condições de ter um sucesso na sua empresa. Consórcio de empresas, eu acho que você pode entender um pouco melhor sobre isso e, consequentemente, usufruir caso você se enquadre nessas condições. Consórcio de empresas, eu acho uma boa ideia.